queria, como a gente sempre faz, trazer uma palavra para os irmãos que ela, ela sirva como uma palavra de exortação para vocês, para a gente, né? Que ela sirva como uma palavra de estímulo à nossa caminhada na fé. É esperado que nós, diante de um novo ano que vai se iniciar, nós prossigamos na nossa jornada de fé e cresçamos nessa jornada. Então, eu separei aqui para os irmãos um texto da segunda carta de Paulo a Timóteo. Eu quero ler com vocês esse texto e retirar dessa carta, dessa passagem que nós olharemos agora, ensinamentos importantes que nos guiarão ao longo não só de 2025, mas por toda a nossa vida, né? Não apenas esse próximo ano. A nossa esperança é que o Senhor nos conduza ao longo de toda a história da nossa vida, debaixo daquilo que nós ouviremos aqui nessa noite. Eu vou ler para os irmãos aqui apenas um verso dessa carta, e eu farei aqui para os irmãos um sermão textual, retirando aqui do texto os ensinamentos e as direções que emanam desse texto para o nosso viver, para a nossa vida espiritual. O objetivo aqui, nessa noite com os irmãos, é mostrar como deve ser, ou como é a vida do cristão. Como a vida do cristão é. Que marcas devem estar presentes no viver da vida cristã? Que marcas devem estar presentes no cristão ao longo da sua caminhada? Quais valores o cristão carrega dentro de si? Quais valores ele carrega consigo? E mais, como o cristão ele se relaciona com os que estão ao seu redor? É importante nós sabermos isso aqui hoje. Assim, então, nós veremos, olhando para o texto dessa noite, nós veremos que a vida do servo de Deus, a vida do cristão, ela é marcada por três coisas. Primeiro, por uma fuga intencional do pecado. Ela é marcada por uma busca ativa por virtudes. E ela é marcada também pela comunhão com outros fiéis. Então, a vida do servo de Deus é marcada por uma fuga intencional do pecado, por uma busca ativa por virtudes que estão apresentadas na palavra de Deus, que devem ser alvo da nossa busca, e ela deve ser marcada pela comunhão que nós desfrutamos com os irmãos que estão ao nosso lado. E para isso, então, eu queria convidá-los a abrirem na segunda carta a Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 2. Nós leremos aqui apenas um versículo, versículo 22. Segunda de Timóteo 2, verso 22. A palavra de Deus nos diz assim, eu vou ler aqui na versão Nova Almeida. Ele diz: fuja das paixões da mocidade. Siga a fé, a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Há três ações aqui, queridos, nesse texto que nós acabamos de ler com os irmãos, que são esperadas do servo do Senhor e que são expostas aqui por Paulo a Timóteo. Essa é a última carta que Paulo está escrevendo. Paulo está aqui já à beira da sua morte.
E ao escrever suas últimas palavras a Timóteo, e a nós também, né? Ele traz essas orientações ao seu filho na fé, era assim que Paulo chamava Timóteo, um verdadeiro filho na fé, dizendo para Timóteo que ele deveria trazer em sua vida essas realidades aqui expostas no versículo 22. Ele deveria fugir de forma intencional do pecado, ele deveria buscar ativamente as virtudes espirituais e deveria se engajar fortemente a outros crentes, se unir fortemente a outros crentes. Vejamos então, queridos, a primeira dessas 3 marcas que devem estar presentes na vida do cristão, do servo de Deus, que é fugir do pecado. Paulo, ele dá uma recomendação, uma ordem, né? Ele diz: fuja, Timóteo, fuja das paixões da mocidade. Meus irmãos, nós podemos olhar para o mundo em que nós estamos vivendo hoje, e uma das marcas da nossa geração é a relativização da moralidade. Quando nós olhamos para o mundo ao nosso redor, nós encontramos essa marca presente, especialmente em nossa nação. Basta nós olharmos para a imoralidade presente na sociedade. Olhe para a sociedade aí fora. Você perceberá que uma das marcas, um dos distintivos dessa sociedade que nós estamos vivendo, estamos inseridos nela, é a imoralidade. A precoce sexualização das crianças. A gente vê isso aí claramente, abertamente. A degradação da feminilidade, não é verdade? Cada vez mais a gente percebe isso, a feminilidade nas mulheres indo embora. A gente percebe isso claramente no mundo. Isso deu lugar ao feminismo, né? E a gente percebe uma distorção desse valor próprio da mulher. E mais, a gente olha para a sociedade, a gente vê uma espécie de bestialização do homem. É uma loucura, queridos, que a gente observa aí fora. A gente não precisa ter um diploma para nós olharmos para o mundo aí fora e percebermos que está indo muito mal. Tem uma coisa muito errada com o mundo. Uma coisa não, várias coisas. Quando a gente vê uma sociedade sexualizando cada vez mais cedo e mais intensamente as crianças, a feminilidade das mulheres sendo jogada no lixo, os homens parecendo bestas, a gente fala, tem alguma coisa errada. Esse mundo está com problema. Esse mundo está completamente aos avessos. Queridos, essas coisas, elas estão bem próximas de nós. Tudo isso que não é estranho para ninguém aqui, isso está muito perto da gente. Talvez ao lado da nossa casa. Talvez na nossa própria rua. Às vezes, até dentro da família, nós encontramos casos assim. Essas coisas estão tão presentes na sociedade que elas, inevitavelmente, estão também bem presentes ou bem próximas de nós, de maneira que elas querem se agarrar a nós. Elas querem nos envolver, se agarrar à nossa vida e instilar em nós esse veneno. Isso é uma marca presente na sociedade. Isso é o espírito do anticristo no mundo. É uma aversão a Deus. De maneira que esse veneno
quer entrar na vida do crente. Ele está bem próximo de nós para nos contaminar, se possível. Então, nós precisamos estar bem alerta. Precisamos viver alertas. O mundo, ele quer que nós vejamos estas coisas aqui mencionadas como sendo normais, como coisas tranquilas, como coisas pertencentes à humanidade elevada, à humanidade moderna. A humanidade evoluiu, dizem eles. Se isso é evoluir, eu não sei o que é retroceder, né? Tenho até medo de ver. Mas na cabeça da sociedade aí fora, que quer nos instilar esse veneno, eles querem se passar como sábios, inteligentes. Essas coisas, eles dizem, estão corretas. Isso faz parte de uma humanidade evoluída, uma humanidade elevada, que cresceu, evoluiu. Nós estamos numa sociedade melhor, dizem eles. Mas essas coisas que os homens aí fora dizem ser fruto de uma mente moderna, de uma mente aberta, a Bíblia chama de pecado. A Bíblia chama de abominação. O cristão, o servo de Deus, se ele quer viver uma vida piedosa, ou o viver piedoso do crente, envolve afastar-se dessas coisas. Fugir dessas coisas. Que Paulo chama aqui, no texto, de paixões da juventude ou paixões da mocidade. Quando a gente olha aí para as paixões próprias da mocidade, né, nós conseguimos entender do que Paulo está tratando aqui. A ganância, a busca pelo prazer, não é isso? Pela imoralidade, pela satisfação sexual, o desejo de ganhar o mundo, de obter tudo cada vez mais, aproveitar o máximo da vida. E Paulo está dizendo para Timóteo, um cristão, ele deve fugir dessas coisas. Ele diz, fuja. Fugir e não brincar com a tentação. Fugir e não subestimá-la achando que eu sou forte, o capaz, o bastante para enfrentá-la e sair ileso. Essa é uma virtude necessária. E Paulo chama isso aqui, coloca isso como uma virtude. Não é errado você fugir dessas coisas. Paulo está dizendo que ele deveria se separar da impureza, dessa impureza prática aqui, né? E adotar a partir de então um estilo de vida, uma forma de viver pura, uma maneira pura de viver. Se afaste dessa ambição, Timóteo, desenfreada. Se afaste, Timóteo, da vaidade. Se afaste da impureza, Timóteo. Essas coisas não podem estar presentes na vida de um servo de Deus. Essas coisas não fazem parte da nossa caminhada, da nossa jornada cristã. Esses pecados relacionados aqui à juventude, que Paulo trata aqui, eles não estão presentes apenas, não nos enganemos, na idade jovem. Eles também acompanham a humanidade em todos o curso de sua vida. De maneira que até o final de nossas vidas, irmãos, nós precisaremos nos afastar dessas coisas. Nos afastar daquilo que desagrada a Deus. Paulo diz, fuja. Saia das paixões. Não se envolva com essas coisas. Então, qual é o ponto aqui, queridos? O ponto é que nós devemos fugir dessas coisas que o mundo busca, essas coisas que o mundo persegue, e nós devemos tomar um caminho contrário a ele. Devemos seguir numa direção contrária
a da busca do mundo. É uma busca oposta, é uma busca reversa que nós fazemos aqui. Nós buscamos os valores eternos. E aqui nós encontramos a segunda marca que Paulo vai apresentar aqui a Timóteo, mostrando que ela deve estar presente na vida do crente. Ele diz aqui que o Timóteo deveria buscar algumas virtudes. Uma das marcas de um servo de Deus é que ele está ativamente empenhado em buscar essas coisas que são pertencentes à vida espiritual. Porém, o que nós percebemos aqui é que não basta apenas, né, a gente evitar o pecado, como Paulo está dizendo, mas é necessário a gente perseguir as virtudes que ele relaciona aqui. É uma dupla responsabilidade que nós temos aqui como cristãos. Por um lado, nos despirmos de tudo aquilo que pertence à nossa velha natureza, aquela velha vida, e nos vestirmos daquilo que pertence à vida nova, à vida futura, à vida própria de um cristão, de um servo de Deus. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Fuja das paixões da mocidade. E aí ele diz o quê? Siga a justiça. O verbo que está aqui, o verbo seguir, que é traduzido como seguir aqui, não é simplesmente você ir atrás, acompanhando. O verbo que é traduzido aqui, ele dá a ideia de você perseguir, de você correr atrás. É de você se envolver ativamente, fortemente nessas coisas. É você ir no encalço. É você ir atrás com toda a intensidade. É como numa guerra, como você perseguindo um inimigo. Não é assim que acontece numa guerra? Numa guerra, o inimigo ele é perseguido por um soldado e ele vai atrás, mesmo que o soldado se esconda, fuja, vá para um lado, vá para o outro, mas aquele defensor do exército oposto, ele está indo atrás, perseguindo até alcançar o seu inimigo no campo de batalha. Então, nós não devemos conceber aqui a ideia de seguir apenas indo atrás de alguém, mas é envolvendo-nos e dedicando toda a nossa força e todo o nosso empenho nisso aqui. É uma caçada, irmãos. É uma caçada. E o que nós precisamos seguir, ou o que nós precisamos buscar intensamente? Bem, isso aqui o Paulo vai mostrar é o alvo da vida do cristão. Ele deve seguir intensamente essas realidades que estão bem claras aí no texto. E para isso nós devemos empregar toda a nossa energia, empregar todo o nosso esforço, toda a nossa atenção nessa meta. E aí Paulo dá aqui para a gente, para Timóteo e para nós, né? Ele dá aqui uma lista pequenina. É uma lista pequenininha. Os irmãos já devem ter percebido essa listinha aí. É uma lista de 4 virtudes que devem ser perseguidas por Timóteo. Há 4 virtudes aqui que Timóteo deveria perseguir intensamente. Ele corra atrás disso, se esforce por isso, Timóteo. Aconteça o que acontecer. Fuja do pecado. Fuja das paixões. E corra atrás intensamente de 4 coisas, de 4 virtudes que devem estar presentes na vida de um cristão. Essa lista de virtudes aqui, irmãos, ela define a verdadeira piedade na vida de um servo de Deus. O que diz o texto aí? Quais são essas virtudes, irmãos? Quais são as virtudes que Paulo enumera aqui para Timóteo? Ele diz, segue o quê? A justiça, a fé, o amor e a paz. Essas coisas são próprias de um viver piedoso. Essas coisas são próprias de um viver de um cristão. O cristão deve se empenhar por isso aqui. William Barclay, comentarista bíblico, sobre essa lista de virtudes,
ele escreve algo em seu comentário que eu queria ler para os irmãos aqui, que isso vai resumir e vai nos fazer entender rapidamente, até pelo tempo que nós temos aqui. O que estas coisas significam? Ele diz assim: a justiça é a forma piedosa de se viver. Implica dar aos homens e a Deus o que lhes corresponde. Ele diz: a fé significa ser fiel e digno de confiança. O amor está comprometido em dar ao próximo nada menos do que o melhor. É assim que ele define essa virtude. E por último ele diz: e a paz é a relação correta que deve marcar a comunidade cristã. É assim que nós devemos olhar para essas coisas. Esse é o nosso desafio, irmãos. Um outro grande homem de Deus chamado John Stott, você já deve ter lido alguns livros dele, certamente já ouviu falar e conhece. Ele diz que essa implacável rejeição ao pecado, combinada com uma inflexível perseguição que a Escritura nos impõe a estas coisas aqui, é o segredo da nossa santificação. Em você abandonar o pecado, as paixões da juventude, rejeitar o pecado, e você, unido a essa rejeição, você se aproximar dessas virtudes, persegui-las de forma inflexível. Ao agir assim como diz as Escrituras, você tem um segredo da santificação. O que é santificação? Senão você se afastar do pecado e você buscar intensamente uma vida de devoção ao Senhor. Uma vida de perseguição a estas virtudes aqui. Meus irmãos, mas há ainda uma outra marca que evidencia o cristão nesse mundo. Nós já falamos de duas aqui, né? Nós já olhamos aqui duas marcas apresentadas por Paulo relacionadas à vida cristã, mas há uma terceira ainda. O cristão, ele progride na vida não apenas, o seu progresso na fé, ele não apenas se dá fugindo das paixões dessa vida e perseguindo essas virtudes aqui, a justiça, a fé, o amor e a paz. Mas também ele deve estar fazendo essas coisas sob a comunhão com os fiéis. Isso aqui, queridos, deve estar bem vivo na nossa mente. Essa é a terceira marca distintiva da vida do crente piedoso. Ele se relaciona com os seus irmãos. Ele vive debaixo da comunhão com os crentes. Ele rejeita as paixões da mocidade, as paixões da juventude. Ele rejeita esse estilo maluco que o mundo tem aí. Essa desorientação que há no mundo, ele rejeita essas coisas, ele foge disso e ele corre atrás da justiça, da fé, ele corre atrás do amor e ele corre atrás da paz. Como? Sozinho? Isolado? Sem ninguém ao seu lado? O cristão, ele faz essas coisas debaixo da comunhão. Debaixo da comunhão dos santos, debaixo da comunhão dos irmãos. Essa, então, queridos, é a terceira marca aqui. O cristão, ele anda com os seus. Ele faz parte de um grupo de santos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Ele sabe que esses aqui são os seus. Ele vive a vida cristã do lado dos seus irmãos em Cristo e dentro da comunhão desse corpo. O progresso cristão, meus irmãos, o progresso da sua vida, da nossa vida, da vida de qualquer cristão, ele está diretamente ligado a essas duas realidades mencionadas anteriormente. A fugir do pecado e a buscar as virtudes. Mas deve-se ter em mente que ele sempre deve procurar
fazer estas coisas mencionadas aqui ao lado dos seus irmãos, ao lado dos seus, ao lado daqueles que também, juntamente com ele, temem a Deus, amam a Deus e confessam o nome de Cristo. Meus queridos, é impossível a gente viver a vida cristã em toda a sua dimensão no isolamento, sem a comunhão dos santos. É impossível. Se você quer viver a vida cristã em sua plenitude, ou desfrutando de todas essas dimensões dadas pelo Senhor para a sua igreja, você precisa estar envolvido com a igreja. Você precisa estar andando junto com o povo de Deus. Você não pode viver isolado. Não dá para viver isolado. É impossível. Você experimentar toda a dimensão da vida cristã apartado dos seus irmãos. Há um movimento muito forte em nossos dias, daqueles que dizem, olha, eu não preciso de estar com meus irmãos da igreja porque eu sou a igreja. Eu não preciso de ir ao culto porque eu posso fazer o meu culto aqui em casa e Deus vai receber. É melhor, não vou precisar estacionar, não vou precisar lidar com alguns irmãos que às vezes são meio chatos, né? Eu posso ser igreja em casa. Não dá, irmãos. Ainda que você seja um verdadeiro crente que deseje estar em comunhão com seus irmãos, mas por alguma razão exterior e maior você não consiga, é possível. A pessoa se converta lá no meio do mato. Ela mora lá, né? Não tem uma igreja perto, não tem um irmão perto. Como que eu faço para viver essa dimensão? Realmente não dá. Não dá para você viver toda a dimensão da vida cristã sem a comunhão com a igreja. Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando daqueles que não querem. Então, isso é impossível nós vivermos a vida cristã sem essa realidade, sem a comunhão dos santos. E é terrível, preste atenção nisso, irmãos. É terrível tentar viver a vida cristã também, isso é difícil, cercada por ímpios. É impossível você viver a vida cristã no isolamento, na sua plenitude. E é terrível você tentar viver a vida cristã sem a companhia dos santos e na comunhão com os ímpios. É algo terrível. Se os irmãos olharem o que Pedro escreveu na sua segunda carta, rapidamente. Segunda de Pedro, tem um texto que Pedro usa aqui e cita, que deve nos servir para entender essa realidade aqui. Ele diz assim, olha, 2 de Pedro 2, de 6 a 8. E reduzindo às cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, os irmãos já devem conhecer essa história, né? Ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daquele. Qual é o exemplo que Pedro traz aqui para aqueles que querem viver a vida cristã isolada ou em companhia de ímpios? Isso é um tormento. É um tormento, irmãos. Tentar viver uma vida santa no meio de pessoas profanas e impuras que não temem a Deus, irmãos, você vai viver igual Ló. Ló viveu todo dia atormentado, afligido, angustiado. Imagine você morar em Sodoma, irmãos. Imagina você morar em Gomorra. Imagina você viver no meio daquela sociedade tão perversa, tão imoral. Você querendo viver uma vida santa, obediente a Deus, temente a Deus,
de piedade. É fácil, irmãos? Não é fácil. Onde nós encontramos abrigo e forças e capacidade para desenvolvermos a nossa vida espiritual na comunhão com os crentes. Não dá para viver sozinho. Por isso que, voltando para o nosso texto, e indo aqui para o final, estas coisas, meus irmãos, essas virtudes, essa luta contra o pecado, tudo isso deve ser vivido e buscado em comunidade. Como ele diz aí, com aqueles ou com os que de coração puro invocam ao Senhor. Quem são estes de coração puro que invocam o Senhor aqui no texto? São os crentes, são os irmãos, né? São aqueles que já foram lavados pelo sangue de Jesus, que foram purificados na sua vida, tiveram a sua vida transformada pelo Evangelho. Isso é um elemento fundamental para a gente, queridos. Isso é um elemento fundamental. Não dá para viver uma vida de santidade, de temor a Deus, de obediência a Deus, sem que participemos de aflições e angústias, estando isolados da comunhão. Não dá. Aqui, na comunhão dos santos, você é fortalecido, você se alegra, todo mundo fala a mesma linguagem, né? Todo mundo teme ao Senhor, ama a Deus. E aqui você recebe esse refrigério, essa alegria. Aqui você se sente amado, entendido. Você fala com pessoas que às vezes não são de fato da sua família de sangue, mas são mais chegadas às vezes até do que um familiar. Porque foram lavados pelo sangue de Jesus. Que foram comprados pelo sangue precioso de Jesus. Que andam invocando com o coração puro ao mesmo Deus. Dá para viver nesse mundo sem a presença e a comunhão dos irmãos? Até dá, irmãos, mas olha, eu não aconselho ninguém. O exemplo de Ló nos mostra como é difícil isso. Então, viva a vida cristã nessa comunhão. A minha oração, irmãos, é que nós não percamos de vista essas realidades que foram expostas para nós aqui no nosso texto de hoje. Que esse pequeno versículo que nós lemos aqui para os irmãos nos ajude você, aos irmãos aqui, a caminharem na vida cristã ao longo de todo esse ano que está por vir e os outros anos que virão debaixo desse princípio. Grave isso no seu coração. Coloca aí, ó, está na sua mente, desça para o seu coração e lembre-se sempre disso. Eu preciso viver uma vida fugindo do pecado. Eu preciso correr atrás daquilo que é justo, daquilo que é bom, agradável e santo a Deus. E eu devo fazer isso na companhia dos meus irmãos. Eu não posso negligenciar a influência do pecado aí fora da minha vida. Eu não posso subestimar isso. Não vai me afetar. Afeta. Você pode, não, eu sou forte. Não. O pecado nos afeta. As tentações, elas podem ser um instrumento fortíssimo de Satanás para nos derrubar. Então, fuja das tentações, fuja do pecado. Não siga este mundo. Não vá no conselho desse mundo. Fuja. O que mais nós devemos fazer? Nós devemos perseguir essas virtudes aqui mencionadas por Paulo. Corra atrás delas. Alcance-as. Busque-as. Sozinho. A sós. Como um lobo solitário ou uma ovelha, dentro do nosso contexto, né? Uma ovelha solitária. Eu sozinho vou conseguir vencer o mundo e vencer tudo e buscar tudo que eu quero. Eu não preciso de ninguém, da comunhão dos irmãos. É isso que o texto diz? Não. Irmãos, valorize a igreja. Valorize a comunhão dos irmãos. Eu não sei como você tratou a sua comunhão com Deus nesse ano. Quanto você veio ao culto, deixou de vir.
Mas está na hora de você pensar em melhorar isso. E colocar diante do Senhor isso como um propósito na sua vida. A partir de hoje, eu vou seguir essas palavras que Paulo deu a Timóteo aqui, porque são palavras de Deus para mim. Eu vou fugir do pecado, eu vou perseguir o que é certo e eu vou fazer isso aqui, na igreja, não longe dela, com meus irmãos, abraçado com eles, contando com a ajuda deles, com a oração deles, com a comunhão deles. Eu vou estar mais presente nos cultos. Eu vou vir mais à comunhão com os irmãos, compartilhar. Eu vou buscar junto com meus irmãos aquilo que o Senhor me manda buscar. Examine sua vida, meu irmão. Veja o que você precisa abandonar. Veja as virtudes que você precisa alcançar ainda na sua vida. Se você as tem perseguido de fato ou não, se não, comece a fazer isso hoje. Busque andar com aqueles que fortalecem a sua fé. Busque andar com aqueles que, junto a você, vão invocar o nome do Senhor. A minha oração é que você desenvolva essas 3 virtudes aqui, essas 3 marcas presentes no texto de hoje. É um texto bem pequenininho. Grava ele aí na sua Bíblia. Marca aí na sua Bíblia. Passa lá uma linhazinha debaixo dela. E todos os dias lembre-se desse versículo. Pequenininho, simplesinho, mas tem tudo que você precisa aí. Que Deus possa nos abençoar. Amém, meus irmãos? Que Deus te faça, nesse ano de 2025 e todos os anos que vierem aí pela sua frente, um homem e uma mulher que renuncia o pecado, que busca o que é certo e faz isso na companhia dos irmãos e dos santos. Vamos orar ao Senhor.